E mais uma vez, a França choca o mundo todo com mais um ato macabro que ataca diretamente a fé cristã. Recentemente, em Toulouse, foi realizado um grande desfile na cidade chamado de Portal das Trevas, com esculturas gigantes de Lilith e do próprio Satanás. Irmãos, a impressão é que o país realmente estava abrindo as portas do inferno. E eu falo mais uma vez choca o mundo, porque durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, os franceses zombaram da figura de Jesus e de sua última ceia, além de fazerem uma encenação com diversas menções a entidades ligadas ao ocultismo e também ao satanismo. Mas por que será que a França tem atacado tanto o cristianismo e, mais do que isso, está se voltando cada vez mais às práticas que exaltam a Satanás e os seus demônios? Será que isso está ligado ao fechamento de tantas igrejas cristãs naquele país nos últimos anos? E pior, será que a França está preparando o mundo para a chegada do anticristo? No vídeo de hoje eu vou responder essas perguntas, além, é claro, de te explicar o que aconteceu de tão macabro na cidade de Toulouse nesses últimos dias. E ao final, eu vou dar a minha opinião sobre tudo que tem acontecido na França, a gravidade disso no mundo espiritual, e eu vou trazer uma palavra de Deus urgente para a sua vida, porque algo terrível está para acontecer. Mas antes de começarmos, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, ative também o sininho da notificação, porque todos os dias eu quero te ajudar na caminhada com Deus e te ensinar a Bíblia de uma maneira simples e fácil, tá bom? Agora sim, vamos lá. O Portal das Trevas foi realizado na França entre os dias 25 e 27 de outubro de 2024, próxima data em que muitos celebram o Halloween, ou Dia das Bruxas. Esse evento se trata de uma grande ópera de rua organizada por uma companhia de teatro chamada La Machine. Durante as apresentações, surgiam grandes bonecos mecânicos de personagens mitológicos, esotéricos e até mesmo satânicos, incluindo Lilith, Minotauro e Ariadne, que é a Mulher-Aranha, e que daqui a pouco eu vou falar mais sobre o seu verdadeiro significado. E tudo isso, segundo os organizadores, foi para explorar temas da mitologia, da vida e da morte. E durante os 3 dias de celebração, mais de 1.200.000 pessoas foram às ruas de Toulouse para acompanhar a ópera. E esse evento gerou tanta discussão e polêmica que se tornou um assunto em vários portais de notícias pelo mundo. E entre as principais atrações estava a estátua de Lilith, de aproximadamente 14 metros de altura. Esta entidade foi retratada pelo grupo teatral como uma criatura híbrida, meio mulher, meio escorpião, que soltava fogo e fumaça. E é sobre essa figura que eu quero começar falando de uma forma resumida. Lilith é um espírito demoníaco feminino responsável pela sedução e pela maldade. Alguns estudiosos e teólogos interpretam a palavra Lilith em Isaías capítulo 34, versículo 14, como uma referência a um demônio da noite ou espírito da noite. Inclusive, foi o espírito de Lilith que possuiu Jezabel, uma rainha conhecida por atacar fortemente a fé em Israel. E aqui é importante abrirmos um parêntese para entender o quanto esse espírito é maligno e perigoso. Lilith encontrou em Jezabel a pessoa ideal para espalhar a sua influência, e isso a levou a agir com manipulação, idolatria e crueldade contra o povo de Deus. Jezabel era uma princesa da Fenícia que se casou com o rei Acabe de Israel, tornando-se rainha. Na Bíblia, a sua história é contada no livro de 1 Reis e está ligada a uma época de grande corrupção espiritual e moral em Israel. Jezabel trouxe com ela o culto aos deuses estrangeiros, especialmente Baal e Azerá, que são divindades cananeias, e ela impôs esse culto à força ao povo de Israel. Ela promovia práticas que iam contra os ensinamentos de Deus, como rituais com prostituição e sacrifícios, e assim ela desafiava a fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, a rainha Jezabel ficou conhecida por sua crueldade e manipulação. Ela buscou eliminar todos os profetas de Deus, mandando matar muitos deles porque queria acabar com qualquer resistência ao culto a Baal. E um dos seus atos cruéis foi contra Nabote, dono de uma plantação de uvas perto do palácio do seu marido Acabe. Quando Acabe quis comprar a vinha e Nabote recusou, Jezabel planejou acusá-lo falsamente de blasfêmia. Isso resultou na morte de Nabote, e Jezabel então tomou posse daquelas terras, mostrando um total desprezo pela justiça e pela vida. Mas no fim, o poder de Deus prevaleceu e o final da vida de Jezabel foi muito trágico, cumprindo a profecia do profeta Elias, que tinha avisado sobre o julgamento do Senhor sobre a sua maldade.
A Bíblia conta que depois da morte de Acabe, um homem chamado Jeú liderou uma revolta, ele foi ungido rei de Israel e ele recebeu a missão de destruir a família de Acabe. E quando ele chegou onde Jezabel estava, ela tentou seduzi-lo para evitar a morte, mas Jeú ordenou que a jogassem pela janela. Então Jezabel caiu e morreu, e o seu corpo foi pisoteado pelos cavalos e deixado para que os cães a devorassem, exatamente como havia sido profetizado. Irmãos, olhando para toda essa história, você consegue perceber como Lilith é má e perigosa? Ela foi quem possuiu Jezabel. E ainda assim as pessoas estão cultuando a sua figura pelas ruas da França. E não é só isso. Segundo a mitologia, Lilith também seria a guardiã do submundo e da escuridão. E então, essa ópera a céu aberto simboliza nada mais nada menos do que a abertura de portais das trevas para sua guardiã e os seus comandados, que são demônios menores, mas também capazes de fazer muito mal à humanidade, como Asterion, o Minotauro e Ariadne, a Mulher-Aranha. Esse primeiro é uma figura mitológica muito conhecida, que é uma representação híbrida de homem e animal. E já Ariadne, que na mitologia grega é meia-irmã de Minotauro, representa uma outra linhagem de demônios muito ligados à traição. Inclusive, na crença dos gregos, ela se casa com Dionísio, o deus representado na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, que na cena em que a última ceia de Cristo com seus discípulos é totalmente deturpada e desrespeitada. E pode ser que alguém que não tenha muito conhecimento bíblico esteja pensando agora: mas pastor, que exagero, isso é apenas uma expressão artística, não tem nada de errado ou demoníaco nessa obra. Mas olha, pensar assim seria um grande engano. Vamos ver novamente a imagem da representação de Lilith. Veja a cruz invertida em um de seus brincos. Isso é um dos símbolos satânicos do satanismo. Também é possível ver o sigilo de Lúcifer, que é um dos símbolos iniciados na região que adora ao diabo. Além disso, nós vemos muito claramente o número 666, que a Bíblia diz que é o número da besta. Então acredite, meu irmão e minha irmã, nada disso é por acaso. O que nós vemos ali é uma mensagem clara de culto ao satânico. E isso é tão verdadeiro que o arcebispo de Toulouse, Monsenhor Gilles de Kerimel, realizou um evento consagrando a cidade ao Sagrado Coração de Jesus, dias antes do início do evento, o Portal das Trevas. O seu objetivo era proteger o povo das ameaças sombrias que aconteceriam durante a celebração. Além disso, a Federação Protestante Francesa também se manifestou contra o desfile, expressando preocupação com a imagem de Toulouse como a porta de entrada para a escuridão. E sabe o que mais me choca nisso tudo? É que o evento foi patrocinado com dinheiro público, ou seja, esse portal do inferno teve a autorização e o incentivo das autoridades daquele lugar para ser aberto. Irmãos, isso é muito grave. Não é por acaso que o cristianismo tem sido cada vez mais atacado na França. Inclusive, uma estatística recente mostra que o país enfrenta a perda de um edifício cristão aproximadamente a cada 15 dias, sendo que esses templos são vendidos, abandonados ou simplesmente demolidos. E não para por aí. Vários monumentos cristãos estão sofrendo com vandalismo na França. A polícia registra mais de 2 atos desses ataques todos os dias, com 1/3 dos casos ligados à profanação desses símbolos e outros 2/3 envolvendo roubo. E se isso não bastasse, cerca de 5.000 igrejas históricas enfrentam o risco de serem demolidas ou transformadas para outros usos até o ano de 2030. A maioria dessas igrejas tem sido transformadas em locais seculares, como cafés, academias e bares. E a principal razão disso é a queda do número de cristãos na França, sejam eles católicos ou protestantes. Enquanto isso, não para de crescer o número de mesquitas abertas no país, mostrando que cada vez mais a nação está sendo tomada por outras religiões, principalmente o Islã. E é por isso que a fé cristã tem sido tão atacada ali. Nem mesmo o governo francês respeita o cristianismo e tem deixado isso muito claro quando ele permite que manifestações como o Portal das Trevas e a abertura das Olimpíadas cometam tanta blasfêmia contra a figura de Cristo. Mas irmãos, a grande verdade é que nós estamos vendo se cumprir diante de nossos olhos o que o apóstolo Paulo escreveu em sua segunda carta a Timóteo. E eu quero ler para você o que está escrito. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis,
caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Olha isso, irmãos. Perceba que o apóstolo Paulo, ele diz que no final dos tempos, as pessoas terão prazer em fazer o que é errado, em distorcer o que é certo e se apegar ao mal e às trevas. Exatamente o que tem acontecido hoje em dia. Os organizadores da ópera O Portal das Trevas disseram que aquele era um evento de vida e de alegria. Mas, irmãos, vamos ser sinceros. Como pode haver alegria em meio a símbolos espirituais satânicos que só representam escuridão e morte? Eu tenho certeza que o mundo está se preparando para a chegada do anticristo. Isso é um fato. E ao que tudo indica, a França foi escolhida pelo próprio Satanás como um dos principais lugares para se fazer isso. Exatamente porque as pessoas não querem ir para a luz, elas não querem reconhecer Jesus. E o inimigo sabe que ele tem pouco tempo para conquistar as almas e afastá-las de Deus, e é por isso que daqui para frente ele vai ser ainda mais agressivo em suas atitudes. E o que nós estamos vendo agora é apenas o início de algo muito pior que está por vir. Por isso eu senti no meu coração agora de te entregar esta palavra. Entregue a sua vida a Jesus o quanto antes e ande nos caminhos dele. Se você está afastado do Senhor, volte enquanto é tempo, porque a batalha entre o bem e o mal já começou. Ela está acontecendo bem diante de nós e não podemos ficar em cima do muro. Sim, irmãos, o portal das trevas já está sendo aberto, mas nós que servimos a Jesus sabemos que somos mais que vencedores. E que esse portal das trevas seja fechado de uma vez por todas quando Cristo reinar, e então nós sabemos que a paz e a alegria eterna será estabelecida aqui na terra no governo de Jesus. E eu tenho certeza que você quer fazer parte disso, não é mesmo? Então não perca mais tempo, se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus como seu Senhor e Salvador. Esta é a única maneira de você ficar livre de todo o mal que está vindo sobre a terra. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Vamos alertar as pessoas sobre os males deste mundo, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente e eu vou deixar aqui na tela para você acompanhar 2 vídeos que vão te fortalecer muito na caminhada. Um grande abraço.